Olá, amorzinhos! Aqui no canal eu falo bastante sobre alimentação, sobre saúde. Eu também tenho vários vídeos sobre compulsão alimentar. É uma questão que eu passei aí por muitos anos, fui realmente diagnosticada com compulsão alimentar. E faz um tempo que eu não falo sobre isso aqui no canal, na verdade, vocês sempre me pedem pra falar sobre isso. Mas uma coisa que eu tava notando era que muitas pessoas vinham conversar comigo falando: ai, Bárbara, eu tive uma compulsão, ai, eu tenho sempre compulsão, não consigo superar a compulsão. Só que eu comecei a notar que o conceito de compulsão estava se confundindo com comer demais pontualmente, com exageros alimentares pontuais. Eu cheguei a receber comentários de pessoas falando: comi 3 bombons, acabei de ter uma compulsão. E eu comecei a ver que realmente o conceito de compulsão não estava claro para as pessoas. Eu confirmei isso através dos meus stories do Instagram, onde eu estava conversando sobre dificuldades do jejum intermitente, na verdade. E eu abri um box assim de perguntas e as pessoas começaram a falar que o problema não conseguiam fazer o jejum por conta da compulsão. E aí, conversando com algumas pessoas, eu vi que, na verdade, as pessoas só estavam comendo demais em ocasiões muito singulares. Então, eu entrei no site dos Comedores Compulsivos Anônimos, peguei algumas perguntas do teste deles, oficial, e coloquei esse teste nos meus stories e as pessoas foram fazendo através da enquete. Gente, foi bizarro. Eu realmente fiquei muito surpresa, porque eu vi que as pessoas realmente não tinham noção do que era compulsão alimentar, do que envolvia a compulsão alimentar. E eu coloquei perguntas do teste oficial, como por exemplo: você já pegou comida do lixo? Você já comeu comida queimada, estragada, congelada, só pelo desespero de comer? E muitas pessoas comentaram aquele story assim, tipo, como assim? Quem é que faz isso? E pois é, muitas pessoas que sofrem de compulsão alimentar fazem isso. E muitas pessoas, tá vendo, realmente acham que só é comer demais e realmente não tem nada a ver com isso. E é por isso que hoje eu trouxe a psicóloga Juliana Ribeiro, que trabalha com pessoas que têm compulsão alimentar, para comentar um pouquinho pra gente sobre o que é a compulsão, quais os sintomas e se existe algum tratamento. Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Ribeiro, sou psicóloga clínica. Eu atuo no Rio de Janeiro com abordagem psicanalítica. Ju, primeiramente, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. E como eu comentei aqui, né, Ju, muitas pessoas confundem a compulsão alimentar com comer demais. Eu sou uma pessoa que eu fui realmente diagnosticada com a compulsão, então eu vejo claramente essa diferença. Mas para você que trabalha com isso, quais são as características da compulsão e no que ela se difere dos exageros comuns do dia a dia? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no canal falando sobre um assunto que acho que é muito importante a gente falar, porque ele é mais comum do que a gente imagina, né? Se a gente for pensar em transtornos alimentares, a compulsão ela aparece como um dos transtornos mais comuns, né? O que leva justamente a essa dúvida, né? O que é compulsão e o que é um exagero, né? Ainda mais nos tempos que a gente se encontra aí de pandemia, de quarentena, então a confusão acontece. Então, o que a gente pode pensar aí para diferenciar? É bem nítida a diferença, né? Quando a gente trata de compulsão, existe um exagero nessa ingestão de alimentação, né? E o que caracteriza esse exagero? Você come uma quantidade que para uma pessoa que não sofre desse transtorno é demais, é muito, né? Fora de um controle, por exemplo, a pessoa, as pessoas costumam falar, né? Foi até um exemplo que você deu, como uma caixa de bombom e aquilo dali eu entendo como uma compulsão. Não, uma pessoa que sofre compulsão alimentar, ela não vai parar nessa caixa de bombom, ela não vai parar nessa lata de leite condensado, ela vai para além daquilo ali. É uma falta de controle, ela não tem essa possibilidade de colocar um ponto final naquele movimento de compulsão dela, né? O que vai fazer ela parar são pontos muito nocivos, né? Ela vai passar mal, né? Ela pode chegar ao vômito e não é um vômito que é induzido, como acontece na bulimia, né? Vai ter diarreia, vai passar mal ou com a chegada de alguém, porque isso entra como um inibidor ali, porque a pessoa acaba ficando com vergonha daquele hábito dela ali, porque é muito come acelerado, até
é uma das características, né? Você comer escondido, porque você sente uma vergonha imensa de estar ali daquela forma e ser julgada, fora já o julgamento que você tem. Então é muito diferente de um exagero, que às vezes você está numa festa e você come demais, porque a oferta é muita, você está comendo, mas você consegue colocar um limite. No movimento de compulsão, não. Esse limite não vem de você, ele vem de fatores externos. Sim, é isso que a Ju falou sobre você comer escondido e você ter vergonha disso. Me lembram algumas situações clássicas que eu vivi e que outras pessoas têm compulsão e conversaram comigo, me contaram que às vezes você vai numa lanchonete e você compra 4 salgados. E a pessoa pergunta, é pra viagem? E na verdade, tipo, você comeria aquilo ali na hora, sabe? Mas você vai, pede pra viagem, às vezes a pessoa pergunta pra quantas pessoas, né? Pra te colocar, enfim, garfo, guardanapo suficiente. Você mente, né? Quantas vezes eu não fiz isso? Eu comprava 3, 4 salgados e mentia que era pra 4 pessoas. A pessoa enchia aquilo ali de guardanapo e era só pra mim. Eu comia tudo escondido. Eu tinha muita mania, eu acredito que você devolvia isso de outras pessoas, né? Mas eu comia muito em banheiro. Banheiro era assim, o local pra mim. Todo lugar que eu ia tinha que ter uma lanchonete e um banheiro. Então era realmente uma atitude muito, muito compulsiva, né? Em vez de você ir para um lugar para, enfim, curtir as pessoas e a situação, não. Você busca ali o lugar onde você vai conseguir descarregar aquela ansiedade que você tá na comida. Inclusive, isso também é mais uma característica, né, Ju? Essa questão da gente comer escondido. Na frente dos outros, você come normal. A gente tem vergonha de comer demais, sabe? Não é algo orgânico. Então, na frente dos outros você come demais, e isso às vezes acontece até em ocasiões familiares, né, Ju? E aí, quando você tem uma oportunidade, ou você pega comida escondido, ou em algum outro, logo que você consegue, você já descarrega ali o quanto você realmente gostaria de ter comido. Eu fazia muito isso quando eu ia pra minha avó. Quando eu ia pra minha avó, eu comia normal na frente de todo mundo, sempre arranjava um jeito de pegar comida escondido, guardava na bolsa, às vezes de um jeito péssimo de armazenamento. E chegava em casa, eu me escondia no banheiro e eu comia aquilo inteiro, em tudo. Então, realmente, é uma atitude doentia se você analisa, assim, de fora, né? Porque de dentro eu só achava que eu era louca. Eu só achava que eu tinha algum problema, que eu era uma pessoa errada. E quem veio e realmente me mostrou o que estava acontecendo comigo foi a minha psicóloga. E aí, Ju, eu entro, né, na pergunta de como é feito o diagnóstico, né? Que médico a pessoa deve procurar, se é um psicólogo, um psiquiatra, um endocrinologista. Às vezes as pessoas não associam a compulsão alimentar ao psicólogo. Pensam logo que tem que ir pro nutricionista para emagrecer. Quando, na verdade, o tratamento da compulsão alimentar tem que vir antes, né, de uma dieta, de um plano alimentar. Ou pelo menos ao mesmo tempo, né? Como é um hábito que é comum a todos, o de comer, né? Quando a pessoa está de fora da compulsão, ela tem dificuldade de entender, né, o que é o quadro compulsivo, e acaba colocando alguns estigmas na pessoa que dificulta até dela identificar que aquilo dali é um transtorno psíquico, né? Não é uma falta de comprometimento, é preguiça, né? Esses estigmas que os transtornos psíquicos acabam trazendo para a pessoa. Então, é um sofrimento demais, porque a pessoa demora a identificar. Ela realmente entende, num primeiro momento, que poxa, novamente, eu fui para um movimento de compulsão, não me controlei, poxa, eu sou uma pessoa péssima, porque a culpa é uma coisa que vem muito presente, né? Então, a gente tem que entender, compulsão alimentar é um transtorno psíquico. Então, entendendo isso, eu preciso de ajuda profissional, né? E quais são esses profissionais que eu recorro quando eu identifico que eu tenho, sim, um transtorno? O psicólogo entra, claro, né, nessa ajuda profissional, porque o transtorno, a compulsão alimentar, ele é um sintoma. Todo sintoma ele quer dizer algo desse sujeito, né? Então, a ajuda psicológica ela vai entrar ali para entender, porque de todos os recursos, porque sintomas são diversos que a gente pode ali desencadear, porque psicamente a escolha foi da compulsão. Escolha, eu digo, não é porque a gente conscientemente escolhe isso, mas porque que desencadeou exatamente esse sintoma. Então, o psicólogo vai ajudar nesse sentido. Junto a isso, precisa da intervenção psiquiátrica, porque é um transtorno, né? E um outro profissional que é extremamente importante é o nutricionista, porque o que acontece? A compulsão alimentar, ela tem um comportamento muito similar a quem tem questões também com álcool, né, vício em álcool, em drogas.
O movimento de comportamento é o mesmo, né? Só que o que acontece nesses outros vícios? Quando você entra como método ali de auxílio, a intenção é você retirar o álcool da vida da pessoa, né? As drogas, você tem que eliminar, porque a pessoa também não consegue controlar. Eu vou beber só um pouquinho, as drogas só hoje. Não existe isso, ela também entra no movimento de compulsão. Então, o método que você vai encaminhar para as pessoas é de retirar, né, esses fatores que levam ela para a compulsão. Na alimentação não tem como. Você não vai tirar o alimento da pessoa, né? Então, aquilo que gera ansiedade, que gera a compulsão, vai estar presente na vida da pessoa. Então, você precisa de um nutricionista ali para ele te ajudar a ter uma nova relação com o alimento. Porque não tem como tirar. Vai estar presente, você precisa se identificar e se relacionar de uma forma diferente com esses alimentos. Sim, essa questão da gente reaprender não só a comer, né, mas também a gente ter ali um nutricionista para nos ajudar com a nossa relação com os alimentos é muito importante, porque muitas pessoas, isso é importante a gente dizer, muitas pessoas estão ok, porque no meu caso, pelo menos, né, Ju, às vezes a compulsão alimentar não tinha um gatilho. Muitas vezes eu tava aqui sentada bem. E aí, de repente, me vinha aquilo e eu tinha que atender. Sabe? Era uma coisa que vinha assim intrínseca, parecia que vinha das minhas vísceras. Eu tinha que atender, senão eu começava a suar, ficar nervosa. É difícil de explicar, sabe? É como você falou, é realmente um transtorno, né? Mas, normalmente, quando você começa com isso, você vai em alimentos específicos que depois, quando acabam, te levam a outros alimentos aleatórios. No meu caso eu sempre buscava salgado de rua, doce, qualquer coisa que tivesse um carboidrato simples, porque aquilo ali parecia que me anestesiava, que me dopava de alguma forma, me trazia mais calma. E logo depois disso, é o que você falou, acabava aquilo, mas eu não acabava de comer. Eu só acabava de comer quando eu começava a passar mal. Então, assim, eu buscava outras coisas. Então, arroz. Tem pessoas que pegam o feijão congelado da geladeira. Se tiver comida no lixo, você vai pro lixo. É uma coisa que eu até contei, por incrível que pareça, né, porque eu já tinha superado isso, quando eu fui na Fátima Bernardes, quando eu fui lá eu contei que, tipo, eu pegava comida do lixo quando eu era criança, eu ficava esperando o recreio acabar para pegar os restos que o pessoal não tinha comido. Então, isso é um comportamento doentio, isso é um comportamento compulsivo. E uma coisa que é muito importante salientar aqui, que até a Ju provavelmente tem casos, né, já viu casos, não é porque você tem compulsão alimentar que você é gordo. Tem muitas pessoas que são magras e têm comportamentos compulsivos com a alimentação. Só que tem pessoas que têm tendência a engordar e outras não. Então é muito importante também a gente não... a pessoa é obesa, então ela tem compulsão alimentar. Calma. Obviamente tem algum problema na relação com a comida, mas nem sempre é isso. Então é muito importante lembrar que a compulsão alimentar não é uma característica dos gordos. Magros também podem sofrer com isso. Exatamente, né? Até porque a compulsão alimentar ela também está presente num outro transtorno que é a bulimia. Só que tem um diferencial ali que a bulimia você usa de métodos compensatórios para aquela ingestão em excesso que você faz. Você vai ao vômito, você toma laxante. Na compulsão alimentar, que a gente chama de periódica, né? Não tem esse método compensatório. Você não induz o vômito, você não vai tomar nenhum remédio. Então, essa é a grande diferenciação. Então, é um outro estigma também que só atrapalha a própria pessoa que tem essa compulsão a identificar. É coisa de pessoas gordas. Não. A pessoa que é dita como um padrão de magro, ela também pode sofrer de compulsão. Né? O que vai caracterizar, eu acho que é uma coisa que é muito importante da gente deixar claro, é essa falta de controle. A pessoa não vai falar, eu só vou comer a caixa de bombom e aquilo daria muito e eu vou parar. Não tem esse eu vou parar. Perde-se esse parâmetro de controle, de limite. E acaba chegando em situações como essa que você deu exemplo. A pessoa come comida congelada, ela não vai mais para aquela alimentação, aquele alimento que traz saciedade e ela gosta. Perde-se esse parâmetro. É o que tem, né? E é a comida congelada, é a comida que está no lixo, é a comida que está fora da validade, porque ela fica naquela ânsia de que tem que preencher, mas não tem mais essa comida gostosa, eu gosto dessa. Já se perde aquela relação com a comida de conforto, que pode levar ao exagero, né? Porque quando a gente vai para o exagero, a relação que a gente tem com a comida vem muito disso, né? A comida sempre está presente em situações ali que a gente identifica como prazerosas. Se eu for sair para um lugar,
eu vou comer. Se eu for me reunir com os meus amigos, eu vou comer. No meu aniversário, eu vou juntar o pessoal, vai ter bolo, vai ter doce. Então, começa por aí, né? A comida como um lugar de conforto. Só que perde-se esse parâmetro, passa por uma falta de controle. Já não tenho mais essa comida gostosa, é ânsia, é falta de controle. E por a gente vivenciar essas situações de falta de controle, muitas vezes a gente tem vergonha de buscar ajuda. Ou a gente acha que é doido, que é maluco, que é um problema nosso, como eu achei por um grande período da minha vida, que eu que era maluca. E aí a gente acaba não pedindo ajuda, não indo atrás de um tratamento. Mas é muito importante que uma vez que você identifique isso, que você nem que você ache que tem, você busque ajuda. Por quê? Porque, gente, os prejuízos são infindáveis. Não só para sua saúde psicológica, porque você comer num canto chorando é de uma auto-humilhação horrível. Só quem já passou por isso sabe o sentimento de ódio, de raiva, e ao mesmo tempo você não consegue largar aquela comida, é uma coisa muito doida, muito doentia. Então, uma vez que você faça algo assim com você está se machucando. Você aceita que outras pessoas te machuquem, porque você que é a pessoa mais importante da sua vida já te machuca. Então isso prejudica os seus relacionamentos, te afasta dos seus amigos, isso te prejudica em ocasiões familiares. Além disso, o prejuízo para a saúde é muito grande, obviamente que esses exageros eles, né, trazem consequências para a nossa saúde. As pessoas chegam à obesidade, chegam à pressão alta, diabetes, assim, e os prejuízos financeiros. Quando eu abri essa box de perguntas no Stories, Ju, foi muito bizarro que muitas pessoas vieram conversar comigo e muitas delas passaram por algo que eu passei muito, que era, eu me endividava, eu zerava a minha conta, eu realmente atrasei muitos sonhos, a realização de muitos sonhos, porque eu gastava todo o meu dinheiro com comida. E quando eu digo todo, não é a maioria, é todo. Eu não tinha roupa nova, eu não pagava uma conta, eu não viajava, eu gastava tudo com comida. E isso é uma prisão, né, Ju? Você imagina um adulto que, obviamente, tem sonhos, tem aspirações, não consegue realizar nada, porque todo o dinheiro que ele ganha, ele gasta com comida e não vê fim, né, para esse ciclo vicioso, né? E fora o estigma que você falou que tem um peso psicológico muito grande ali para a pessoa que sofre do transtorno, como você falou, ela acaba se afastando dos vínculos dela, porque ela fica à mercê do que o alimento, a comida é para ela. Então, ela vai se distanciar, ela não vai participar ali de eventos que envolvem a comida, ou vai participar com um sofrimento gigante, porque ela nunca vai saber ali se vai entrar no movimento de compulsão, então ela vai evitar, vai começar a entrar em movimentos evitativos, né? E tem o fator clínico, né? O transtorno alimentar, ele é um dos transtornos mais letais, né? Se a gente for equiparar com outros transtornos psicológicos, porque existe o paciente, o sujeito que sofre desse transtorno, ele tem sofrimentos muito graves ali na parte clínica, né? Pode desenvolver diabetes, hipertensão, né? Outros quadros que vão levar esse sujeito para um hospital, né? E é letal. Então não é qualquer coisa, não é besteira. Então, se você identificar que você está num movimento de compulsão, de um transtorno, peça ajuda, porque isso é letal para você, né? Fora, a gente pode pensar também a questão do suicídio, porque esse sentimento de não conseguir dar conta e a pessoa vai se sentindo mal, isso pode desencadear coisas gravíssimas, tanto psíquicas quanto da área clínica, né? E essa questão que você trouxe do gasto que se tem é movimento em cadeia, né? Você começa com um descontrole e para você fazer a manutenção daquilo, isso requer um gasto monetário muito grande, porque você precisa ter ali. E você perde o freio disso também. Você não está mais contando o quanto que você está gastando. O dinheiro está indo embora. Porque você está na ânsia de suprir essa necessidade. Ju, e qual é o tratamento? A compulsão alimentar tem, né, algum tratamento? O que a pessoa pode fazer para melhorar esse quadro? Tem que tomar remédio? Tem que fazer terapia? E uma pergunta que muita gente faz é: a compulsão alimentar ela tem cura? Ou é uma coisa que você vai ter que ficar controlando a vida inteira? A pergunta é muito boa, né? Quando a gente fala em cura, sempre envolve ali uma questão muito complexa. Mas, para um primeiro momento, né? Qual é o acompanhamento necessário? Como eu falei, você precisa de uma equipe básica multidisciplinar. Você vai precisar de um psicólogo para entender ali o que te levou a esse transtorno,
como é que é essa sua relação com a comida, o que está dentro da sua história, para poder entender o que desencadeou isso, né? E como você vai lidar. O psiquiatra vai entrar com a interação com a medicação, né? Porque muitas vezes tem um quadro de ansiedade envolvido, então precisa desse olhar da psiquiatria, dessa intervenção da psiquiatria. Muitas vezes vai entrar com medicação e, como eu falei, tem a nutricionista que vai ajudar você a se relacionar de uma forma diferente com essa comida. Então, basicamente, são esses profissionais ali que vão te auxiliar. E como transtornos psiquiátricos eles são multifatoriais, precisa dessa equipe. Um profissional sozinho não vai dar conta, né? Você precisa ver os outros movimentos que estão acontecendo ali para te ajudar. Esses profissionais vão trabalhar cada um na sua área para enxergar o que está acontecendo e a melhor forma de te ajudar. Agora, pensando em cura, eu digo que é muito complexo a gente falar em cura porque, como eu falei, é um comportamento muito similar aos vícios, né? Então, você sempre vai ter que se haver como que é o teu contato com aquilo dali, né? Você consegue reverter esse quadro, sair da compulsão, mas você tem que estar muito identificado com essa nova relação, né? Com essas situações que acabam virando um gatilho. Isso tem que estar muito bem construído para você, elaborado, né? Então, você vai passar por esse processo para que você tenha uma vida ali possível, fora dessa compulsão. Então, o movimento de cura, ele vai por aí, é um processo. É bem isso que a Ju falou. É realmente um processo, porque eu comecei esse processo em 2015. Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu lembro que eu fui numa nutricionista e ela virou pra mim e ela falou: você não precisa de uma nutricionista, precisa de uma psicóloga. E é importante dizer, gente, que assim, quando você tem compulsão alimentar, ou muitos outros vícios também, né, Ju, você se torna um mentiroso compulsivo. Porque as pessoas, elas perguntam pra você já comeu? E aí ou você fala sim, sendo que a verdade é não, ou você fala não, sendo que a verdade é sim. As pessoas perguntam o que você estava fazendo e você mente. Você estava escondido no banheiro comendo. Você nunca vai falar isso pra ninguém. Muitas pessoas que vieram conversar comigo me contaram situações que vão morrer com elas. Assim como muitas situações que aconteceram comigo vão morrer comigo. Porque é muito difícil a gente se abrir. Acredito que até a Ju passe por isso, né, no trabalho dela. É difícil você chegar, conhecer o psicólogo e naquele mesmo ano você abrir a sua vida pra ele. Eu mesma demorei anos pra realmente abrir as coisas que antes me machucavam como psicóloga. E muitas coisas, como eu falei, vão morrer comigo. Uma dica que eu dou pra vocês, que acredito que a Ju também conheça, são o grupo dos comedores compulsivos anônimos. Eu indico esse grupo como uma primeira ação porque vai te ajudar a falar. Uma das maiores dificuldades nossas quando você tem compulsão é falar a verdade. Não precisa ser toda a verdade, mas a verdade. Tirar um pouco desse peso, né, Ju? Que a gente carrega um pouco de todas as situações que a gente já passou e às vezes parece que é só a gente. No grupo dos compulsivos, uma coisa que acontece você só precisa falar se você quiser. E você ouve as histórias de outras pessoas e você começa a tirar aquele peso de, meu Deus, eu não sou louca, meu Deus, eu não sou doente, meu Deus, dá pra eu sair disso. E isso vai te subir numa esperança, uma energia que vai te dar a inspiração para você correr atrás do que a Ju acabou de indicar, que é um tratamento multidisciplinar. Às vezes a gente tá numa noia tão grande, né, Ju, numa sequência de comportamentos destrutivos tão grande, que é difícil você ir atrás de um médico, você não sente que você é capaz de... Porque não adianta, né, Ju? A gente tem uma equipe, mas a gente não se sente capaz, a gente não se sente merecedora de melhorar. Mas quando você tá entre pessoas que passam pelo que você passa, é diferente. Eu não acreditava até passar por essa experiência. Então, é um lugar que você vai se sentir à vontade para falar. É importante dizer que nesse momento de pandemia, eu não sei até quando, mas por agora as reuniões estão acontecendo online. Você liga a sua câmera se você quiser, liga o seu microfone se você quiser, mas ali você tem uma reunião de pessoas que estão dispostas a te ouvir, a te ajudar. Então, eu vou deixar os contatos da Ju aqui na descrição, os contatos dessa ferramenta que é o grupo de comedores compulsivos anônimos na descrição também, para que vocês possam buscar a melhor forma aí de começar a buscar ajuda. É interessante você falar como é difícil chegar para pedir ajuda, né? E chegar a um médico, porque às vezes você sente medo de chegar nesse médico, nesse nutricionista, como você falou, né? E falar, você precisa de um outro profissional. Então você tem medo de dar recusa, da pessoa não entender o que está acontecendo ali com você, né? Porque não é só
o fato de agora vamos alinhar toda a sua alimentação, passar aquela nutrição, aquele plano alimentar, às vezes muito restritivo, né, que é muito problemático. Não é isso. São profissionais que eles estão aptos ali para lidar com esse transtorno, né? E na parte psicológica, o vínculo terapêutico que você vai começar a ganhar ali com o psicólogo, porque tem que ser um profissional da sua confiança, como você falou. Tem coisas que você não vai chegar no psicólogo e falar de primeira. É um processo. Até porque você vai falar do seu sintoma. Às vezes nem vai chegar de imediato falando, porque às vezes é muito vergonhoso para a pessoa falar como que é o movimento de compulsão dela. Então ela vai para outras situações. E ok, essas situações são importantes também de serem ditas, né? Até porque a gente tem que entender o porquê desse sintoma. Às vezes está lá atrás. Como é que é a sua relação familiar, como é que você desenvolveu essa relação com o alimento, né? Então, tem muita coisa ali intrínseca do sujeito que ele só vai ser capaz de falar quando ele encontrar um profissional que ele vai confiar, que ele vai poder se abrir e o processo vai começar. E eu sempre digo, né? Tem que ter paciência com você. A gente não resolve essas coisas da noite para o dia. Então, é numa aliança terapêutica que a gente exerce ali, que a gente constrói, psicólogo com seu paciente, que a gente vai desconstruindo, a gente vai permitindo que esse sujeito fale, né? O momento dele é aquele, para ele falar. E não é só da compulsão, das relações, de como ele se sente diante dos outros, como ele se sente diante de si. Então, é um processo. E é um processo que vale muito a pena, gente, você passar. Porque eu lembro que lá atrás eu nunca imaginava que um dia eu ia conseguir viver sem aquilo, sabe? Eu não conseguia me ver vivendo, não sem a comida, porque ninguém, né? Todo mundo, como a Ju até falou, né? A gente precisa de comida pra gente realmente existir. Mas sem aquele comportamento compulsivo, eu não conseguia me ver como uma pessoa normal, digamos assim. E, mais uma vez, como a Ju falou, eu não cheguei na psicóloga falando da minha compulsão alimentar. Eu cheguei e descobri que, assim, lá, por trás da minha compulsão estavam questões familiares que eu nunca resolvi. E aí, como eu sentia que eu não tinha controle de nada, eu queria ter controle de alguma coisa, e realmente o meu psicológico, né, escolheu a comida. Escolheu, né, como a Ju explicou aqui. Então é muito importante que você esteja aberta a esse processo, que você entenda que esse tempo que vai levar é bom pra você. A gente é tão imediatista muitas vezes, né? Eu tô com um problema que tô aqui há 30 anos fazendo isso aqui, mas aí eu quero ir numa consulta e resolver ali. Não é assim que vai acontecer. E que bom, porque isso dá tempo de você trabalhar várias questões que juntas te levaram àquele comportamento. Então esteja aberta a isso. Nós estamos aqui realmente para compartilhar informação com vocês e fazer com que você entenda que você não está sozinha. Quando a gente vê que a gente não está sozinha, né, Gil, é tão bom, porque isso quer dizer que tem pessoas que podem nos ouvir, que podem nos ajudar, e mais importante, tem pessoas que já saíram desse lugar ruim onde a gente está, então a gente pode também. Se as pessoas conseguem, você também consegue. Você não tem nada de pior pessoa do mundo. Você não é merecedora de tudo que é de ruim. Porque é isso que a gente fala pra gente quando a gente tem compulsão, né? Que você não vale nada, que você é desgraçada, que você se odeia. E são coisas que a gente jamais deve falar pra gente. Jamais. Nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida, responsáveis pelas nossas escolhas. Então, assim, que você tenha toda a base, todo o apoio para tomar as melhores escolhas para você. A pessoa carrega tanto tempo esse estigma de que ela é incompetente, que ela é fraca. E ela vai acreditando naquilo e ela vai se machucando com esses movimentos de compulsão, né? Porque aquilo não dá saciedade, aquilo não dá um retorno positivo. Ela vai se destruindo, né? Então, quando você faz um movimento de procurar ajuda, se permita ser cuidado, né? Se permita ser acolhido por um profissional que vai te ouvir, que vai entender, não vai ter um julgamento, é acolhimento, se permita, né? Para de se machucar com esse movimento, com essas coisas nocivas e permita, deixa que alguém te ajude, né? Como você falou do grupo, né? É muito importante, porque ali, às vezes, você fica com aquele pensamento de que só você tem esse comportamento, que é algo muito ruim, e por isso você não divide. Então, quando você tem a oportunidade de estar num grupo que passa pela mesma situação, você se identifica. E a partir dessa identificação, você deixa soltar algumas coisas. Você se permite falar sobre, né? Você se permite ser ajudado. Ju, gratidão. Nossa,
muito obrigado, assim mesmo, por estar aqui com a gente, por dividir um pouco do seu conhecimento com a gente. Como você sabe, é uma situação que realmente toca, né, muito fundo em muitas pessoas e agride muitas pessoas. Então, acredito que se a gente conseguiu, assim, acender uma luzinha, né, em uma pessoa que assistiu esse vídeo, já é uma coisa maravilhosa. Então, gratidão pela sua colaboração aqui. Eu que agradeço, Bárbara. É sempre muito importante trazer possibilidade para quem está em sofrimento. A gente está falando aqui da compulsão, mas existem outros tantos sofrimentos e às vezes a pessoa se coloca tão distante de poder ser ajudado. Então, eu que agradeço a oportunidade. Realmente, se a gente puder ir através do teu canal, que é tão amplo, né? Eu acho que é tão íntimo ali, né? Quem acompanha se sente tendo uma amiga ali para dividir, porque você se coloca aberta para isso. E então que as pessoas possam se sentir tocadas e pedir ajuda, porque tem profissionais que estão ali dispostos a oferecer esse auxílio, esse cuidado. Porque quando a gente sofre, a gente não precisa se machucar mais, a gente não precisa se sentir uma pessoa horrível, a gente precisa de ajuda. Então a gente tem que quebrar essa barreira inicial aí para se permitir ser ajudado. A gente não merece ficar em sofrimento. Então é isso, amorzinhos. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos da Ju e os contatos do grupo dos comedores compulsivos anônimos. Lembrando que todos os grupos de anônimos estão atendendo online, estão fazendo reuniões online nesse período de quarentena. Então, se a sua questão era não ir fisicamente a um grupo agora, ainda melhorou a situação porque tá tudo online. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. E se você precisar conversar, se você quiser dividir um pouquinho da sua história com a gente, fique à vontade nos comentários. Então é isso, amorzinhos. Eu vou deixar os meus outros vídeos sobre compulsão alimentar aqui no cardzinho na lateral desse vídeo. E até o próximo. Muitos beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.